Boa noite a todos e todas e aos nossos queridos irmãos também dos meios de comunicação. Falar sobre fé e caridade. Muitas vezes a gente ouve, né? As pessoas nos dizendo, tenham mais fé, as pessoas têm que ser mais caridosas. Mas como essas duas andam abraçadas no mundo de hoje? O que é a fé? O que é a caridade colocada em prática nesses tempos de agora? Então, nós temos no livro Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1858, a seguinte colocação sobre a caridade. E diz assim: a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Ou seja, para que tenhamos um planeta digno, um planeta edificado por bases sólidas de amor, temos que exercer fundamentalmente a caridade. Não adianta nós estarmos pedindo auxílio o tempo todo ao nosso Pai, que nos traz em troca a possibilidade de servirmos, porque só através do servir é que nós realmente encontramos aquilo que normalmente buscamos chamando de paz, de felicidade, de harmonia em nossas vidas. A transformação que procuramos para cada um de nós e por caridade precisamos e devemos querer para com o nosso próximo, essa nós só iremos alcançar tendo um movimento de amor para conosco, para com o próximo. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Ou seja, a fé, ela nos ilumina e nos faz perceber o caminho a seguir, o caminho em que precisamos e devemos colocar em movimento o nosso amor, ou seja, o caminho da caridade. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se sua miséria não é fingida ou se seu mal provém de um vício de que deu causa,
quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir a sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e Ele vos atrairá a si. A gente está sempre assim, buscando, né? Querer o apoio do Pai, querer dele a bênção para tudo, querer que ele nos dê a visão do melhor caminho, e ele só nos dá e nos faz um pedido: seja caridoso. E a partir daí, nós estaremos mais próximos dele e ele nos atrairá. Por quê? Porque estaremos afins com a sua doçura, com o seu amor, com a sua grandeza. Então, precisamos nos transformar. Mas como? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Está no livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Então, a fé, ela está em nós. Como circula em nós o nosso sangue, que nos mantém vivos, que faz o nosso corpo reagir e ter condições, né, de participar dessa vivência encarnatória. A fé, ela está em nós e dela vem a energia que pode nos dar condições para enfrentarmos todas as dificuldades, pois quem se nutre da fé tem a certeza ou aprenderá a tê-la através das dificuldades, dos enfrentamentos e da vitória no âmago do seu ser através da caridade. Engana-se aqueles que querem a virtude dos bens, as virtudes materiais, as virtudes na vaidade, no egoísmo. Esses não conseguem
perceber a validação da fé como energia constante em nós, encarnados e desencarnados. A fé é aquela que nos faz compreender que tudo é possível, que o medo deve existir como sinal de advertência no caminho que escolhemos seguir. Mas, com o alimento da fé, nós saberemos que estaremos no caminho certo e como chegar ao final desse caminho, ou a primeira trilha a ser percorrida, através do movimento. E esse movimento precisa estar diretamente ligado com o que a nossa fé é ligada e que por ela existe, que é o amor. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Muitos ainda vão em busca de uma felicidade egoísta. A gente costuma brincar com os ditos populares, né? E tem aquele farinha pouca, meu pirão primeiro. E a pessoa acha que vai ficar feliz da vida comendo o seu prato de pirão enquanto todos os outros ficam lhe observando. Será? Será que isso consegue trazer felicidade? Ou apenas um ego massageado pela falsa esperteza daquele egoísmo? Porque, na verdade, satisfação movida pelo amor só sente aquele que multiplica aquela pouca farinha para que muitos possam dela se deleitar. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Porque a ordem só acontece quando há igualdade entre todos nós. E essa igualdade, não estamos nos referindo a posições sociais ou materiais da vida de cada um. Essa igualdade está no amor, refletido pelo respeito, exemplificado na caridade. Porque a caridade que nos é pedida e nos foi mostrada não é a benevolência simplesmente de você saciar a fome, a sede, ou de amenizar o frio de algum irmão, mas sim aquela em que você olha para o seu irmão e nele consegue ver a figura de um irmão, a figura de um filho do seu pai, a figura de um alguém igual a você, amado pelo mesmo Pai. O Pai que me ama também lhe ama. E eu o amo
por isso. E por isso eu lhe respeito, e por isso eu lhe quero bem, e por isso eu lhe aceito. O olhar, a paz, a harmonia que nós podemos trazer a alguém e que, consequentemente, com toda certeza, iremos receber, ela é essa união de fé, de eu acredito, que agora, nesse momento, você até possa não mudar, mas o meu Pai, que é o teu Pai, te dará todo o tempo necessário e essa mudança vai um dia acontecer, como já está acontecendo, e eu me esforço para que continue a acontecer comigo. Isso não são palavras que a gente deva proferir, mas são pensamentos e sentimentos caridosos, levando amor ao próximo. Porque caridade é amor em movimento. E esse movimento não está diretamente ligado àquilo que muitos se propõem, que é alimentar o próximo. O alimento material é importantíssimo. É um bem para o outro, mas nem sempre é caridoso para com o outro. Porque é muito fácil pegar uns pães amanhecidos em casa e dar para o pedinte à sua porta. É muito fácil pegar as bolachas que ninguém gostou e entregar para alguém que lhe pede faminto. É muito fácil comprar uma caixa de leite e dar para alguém quando se tem condições. É muito fácil. Mas fazer a caridade para com esse alguém é isso que nos difere daqueles que simplesmente, muitas das vezes, tentam apenas amenizar seus próprios pecados, seus próprios pesos, acreditando que assim agindo poderão olhar aos céus e dizer: tá vendo? Eu sou bonzinho. Tem conta? Como diz uma pessoa que eu conheço, conta a ponto? Conta. Mas poderia contar muito mais, né? Se além daquelas bolachas, você desse um olhar, você desse um bom dia para você. Apareça outra vez. Ou que Deus lhe acompanhe na sua caminhada, que nunca venha lhe faltar um alimento, meu irmão. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, nós temos uma cruz a carregar. Não dada pelo Pai, por Jesus, mas
construída por nós mesmos, pelas nossas incapacidades, pelas nossas faltas, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, construída através das nossas ações impensáveis, ofendendo, magoando o nosso próximo, julgando, se achando alguém a mais do que aquele irmão que hoje dorme no relento das ruas. Quem entende a fé e pratica a caridade não julga a razão ou o porquê daquele irmão ali estar. Apenas, se possível, o convida a sair dali ou lhe oferece o que possa lhe auxiliar na estada em que ele, no momento, escolheu permanecer. Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação, só quando nós paramos de pensar em nós mesmos, para que eu vou ficar aqui um domingo fazendo sopa para esse povo que não quer trabalhar? Então não venha fazer a sopa. Se for para xingar o teu irmão, não venha fazer a sopa. Fazer caridade tem que ser ato de amor. E esse amor se produz na fé de que, quem sabe hoje, na hora que eu entregar essa sopa a um irmão, ele resolva mudar. Ele veja o quanto é amado, o quanto de carinho e de vontade de vê-lo melhor está indo naquela sopa. E assim, porque ele, como eu, é filho desse pai, ele conseguirá se modificar, se transformar, porque a fé nos dá esse equilíbrio. Jesus nos mostrou isso, com muita caridade para conosco, com muita abnegação, com muita paciência. Ele foi a cada um, ele explicou. E ele ficou deixando para que cada um percebesse a sua própria responsabilidade na sua transformação. E com toda humildade, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Ele nunca disse: eu vos curei. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Quer dizer, com os seus gozos, né? Sou feliz porque tenho o carro do ano, sou feliz porque tenho a casa, sou feliz porque consegui construir a casa ludibriando as leis de sustentação da natureza, e aí fico aqui com essa bela visão do mar só para mim. Só que não.
E não porque eu vou denunciá-lo ou porque eu vou pedir a Deus que o castigue. Não. Só que não, porque ele está construindo a sua própria cruz, o seu próprio peso a carregar. E se eu me acredito com fé, com amor, querendo fazer da minha vida um processo contínuo de caridade, eu ainda me colocarei à disposição, mentalmente, emocionalmente, de um dia, se preciso for, auxiliar a este irmão a recomeçar a sua nova caminhada. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Porque aqui passamos momentos de alegrias, até de felicidade. Felicidade verdadeira que aquece a nossa alma, conseguimos, mas não através daquilo que muitos acham o benefício da felicidade, mas sim através dos atos de caridade que construirmos em nossas vidas, aqui, já. Aí sim, poderemos desfrutar do que iremos ter amplificado um dia, com a verdadeira e ampla felicidade para a qual o nosso Pai nos criou, nos elevando ao ponto máximo de podermos vivenciar esse amor que se movimenta, que nunca para, porque ele se fará sempre através da atitude de servir ao outro. Mesmo já estando, e nós temos provas disso, né? De espíritos tão elevados, o que os mantém nessa sublime paz é a fé e os seus serviços caridosos. Assim é com o nosso Cristo Jesus, assim é com nossa mãe Maria de Nazaré, que até hoje trabalha caridosamente, cuidando de todos nós, filhos que a ela foram entregues, como a todos os nossos irmãozinhos, principalmente do Vale dos Suicidas. Então, fé, caridade, esse amor que se movimenta, ele existirá sempre em nossas vidas. E aqui, nesse plano, para que esse mundo se modifique, para que essa sociedade se transforme, nós precisamos que ela seja cada dia mais forte no entendimento e ampla na prática. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto, nem o martírio, nem o sacrifício da vida. Porque sabemos que através da fé, muitos de nossos irmãos caminharam para a morte, para o martírio, cantando e se alegrando em Deus, nosso Salvador. Um amando o outro, um apoiando o outro,
um levando caridade ao outro na caminhada do martírio do corpo, mas do encontro com a felicidade. Porque aonde a caridade se multiplica, a felicidade encontra morada. Por isso eles não temeram. Mas hoje nós não precisamos nos tornarmos mártires, né? Hoje, a única e único, exclusivamente, o sacrifício que nós temos que ter é o do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. O nosso sacrifício é de retirarmos do nosso pensamento, dos nossos desejos mais primitivos, o egoísmo, a vaidade e o orgulho. E, sabendo Deus que não é fácil, talvez não seja tão difícil quanto foi ser levado à morte pelos leões, pelas fogueiras, mas nos despirmos da nossa vaidade, do nosso orgulho, não é tão fácil quanto parece. E Deus sabe de tudo isso e por isso também não nos empunhalou ou não nos serviu com os castigos pelas nossas faltas, mas nos deu o tempo e nos disse que o amor pode cobrir multidão de pecados. E assim, ele nos livra dos nossos próprios males. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Pois os dois são os principais alimentos do nosso organismo físico e espiritual. Sem eles, nós não temos a vida que pulsa no nosso corpo material e no nosso corpo espiritual. Que Deus, na sua infinita bondade, nos mantenha sempre, então, no pensamento de servir mais, na certeza, na fé, de que assim estaremos sempre mais próximos dele e ele, com certeza, nos atraindo ainda mais para com ele. Gratidão a todos e uma boa noite.